Hoje nós sairemos do mundo gamer e iremos para um universo totalmente desconhecido para pessoas que não trabalham com inteligência artificial, dados e machine learning. Quero mostrar para vocês um computador que foi feito especialmente para rodar o TensorFlow e o PyTorch, máquinas que vão ser feitas para virtualização e rodar LLMs, modelos locais, nos quais elas serão treinadas com mais de 100 bilhões de parâmetros, e só essa máquina é capaz de rodar isso sem gargalar, sem ter erros de memória, né, os erros chamados os erros ECC, e também uma máquina muito confiável e estável para projetos que demandem bases de dados gigantescas, servidores de mais de 20 mil pessoas usando ao mesmo tempo, 50 mil pessoas. Esse computador ficou show de bola e eu, Rodrigo, aqui da Elite Computadores e da 4Gamers, quero mostrar para você tudo o que diz respeito a essa configuração nesse vídeo completo. Vamos lá então? Para você que já entende sobre inteligência artificial e já saiu do mundo dos jogos, eu não preciso introduzir a você conteúdos mais específicos sobre isso. Mas pense que essa máquina, mesmo preparada para todos os jogos do mundo, né, até os simuladores, ela também vai ser focada ali para o uso que nós fizemos para o cliente, né, a consultoria que nós prestamos, para paralelismo virtual e também tratativa de bases de dados com bilhões de parâmetros. Isso tudo, na prática, converte em uma máquina que precisa fazer muitos cálculos, precisa ser estável e precisa principalmente ser uma máquina que tenha ali uma boa gestão dos recursos de memória. Esses computadores que vão ser feitos para cálculo matricial e principalmente integrar bases em JSON, às vezes em MySQL e bases de dados antigas, eles precisam ter principalmente um processador capaz de gerenciar todas essas informações, gerenciar os inputs e conseguir rodar todos os nós que você fizer ao treinar uma inteligência artificial local. Para isso, que além do processador, você precisa de bastante RAM para que o sistema aloque de forma inteligente toda essa memória virtual, tudo isso que vai ser randomicamente armazenado, para que ele faça uma boa gestão dos dados e ele entregue com mais performance e eficácia e mais rápido, quanto melhor e mais rápido, melhor para a sua qualidade de vida, melhor para a sua entrega para o seu cliente ou para a sua finalidade, e isso tudo depende de você colocar bastante RAM com uma frequência alta. Nesse caso, utilizamos 128 GB, 6.000 MHz, uma máquina potente, que tem RAM de sobra e não tem quase nada no mundo que precise de mais RAM do que isso, a não ser utilizações de servidor que exigem até 1 TB de RAM, mas aí a gente já estaria falando de um PC com processador Threadripper, com mais de 1 TB de RAM, com vários blocos de memória e do tipo ECC, com certeza, que não é o caso dessa máquina. Nós escolhemos umas RAMs muito boas, memórias RAMs com garantia gigantesca e que vão dar sobrevida para esse PC e que gerenciam todas essas informações e dão suporte para o processador e placa de vídeo atuarem sem ter gargalo. Falando um pouco da 5090, ela é uma placa com Tensor Cores de última geração e os CUDAs dela são focados em processamento e cálculo. Recursos como CUDA 12 e FP8, que são plugins necessários para quem faz treinamento de LLMs, rodam tranquilamente nessa máquina, sem stuttering, sem travamento. Se você vai usar, por exemplo, Llama 3 ou Stable Diffusion para fazer simulações, renderizar imagens e outras coisas, esse computador vai fazer todo o processamento em si e não vai deixar um servidor renderizar. Ele vai puxar para si, porque ele é mais forte que o servidor, e ele vai entregar para você algo muito mais rápido. Pode ter certeza que essas LLMs e até os softwares as a services, né, o ChatGPT, o Nano Banana do Gemini, eles vão entender que a sua máquina está muito preparada para isso e vão jogar o processamento para você, porque afinal você vai ter muita disponibilidade de cálculos ali e a entrega vai ser melhor. Então essa placa de vídeo, ela é preparada para isso. E a VRAM dessa placa de vídeo, que são 32 GB, ela é importantíssima para quem trabalha com inteligência artificial, porque quanto mais VRAM, mais você aloca memória de vídeo e cálculos para os batches, que são unidades de medida para quem trabalha como se fossem os tokens da inteligência artificial e para quem tem blocos de cálculos a serem realizados através de matriz. Então quanto mais VRAM, melhor, e essa placa de vídeo é a que tem mais VRAM no mundo hoje das linhas RTX. As linhas Quadro têm mais VRAM, tem placas com 60 GB, 48, mas não é o caso, elas são focadas em 3D, renderização de polígonos e simulações em tempo real. A 5090 ela tem CUDA cores focados em paralelismo, cálculos em tempo real, pós e pré-processamento gráfico. O processador nesse caso, ele cumpre um excelente papel, que é a parte de datasheets. Então toda a capacidade de processamento de dados de bases muito grandes, primeiro ele executa no processador e depois ele vai fazendo uma interpolação com a placa de vídeo. O Ryzen 9 9950X 3D pelo cache L1, L2 e L3 facilitam nessa gerenciamento de memória. Se você não tem um processador tão forte e tem uma placa de vídeo muito forte, por exemplo, colocar um i7 de décima, mais antigo,
Nessa 5090 já vai dar gargalo, o processador não tem capacidade suficiente para rodar essas coisas, para rodar simulação, e os caches dele são limitados, além dos núcleos virtuais também na Intel, nesse caso, não serem eficazes para esse uso, beleza? Se você hoje tem um computador que roda Stable Diffusion e demora, por exemplo, 2-3 minutos para renderizar uma cena, nesse PC você vai conseguir fazer por 3 a 5 segundos, então imagina a diferença de você ter um computador muito forte para fazer esse tipo de entrega. Você ganha ali 95% de eficácia, é muita coisa. E nós temos diversos relatos de clientes, principalmente de pessoas que rodam LLMs, que mostram para nós que essas placas de vídeo e esses computadores que nós montamos entregam realmente muita performance. Se você tem interesse nisso, você pode mandar uma mensagem para nós. Nós sempre temos uma máquina dessa montada aqui para showroom e você pode fazer simulações na nossa própria máquina sem pagar um centavo. Você gostando, você pode fechar um pedido conosco, você pode logar nessa máquina e fazer também uma simulação em tempo real da sua empresa. Você pode instalar os seus softwares, fazer simulações, rodar, testar, você tem 1 hora para fazer isso. Nós sempre fazemos com os nossos clientes PJ e dá super certo, beleza? Softwares como Blender, DaVinci Resolve e outros softwares mais pesados como SketchUp, SolidWorks, até AutoCAD vão super bem nessa máquina. No geral, nós recomendamos Intel para esses softwares, porque a Intel 14ª geração tem um gerenciamento de multitasking muito bom, mas a AMD, por mais que seja mais cara, também tem os processadores, além de serem melhores para jogos, eles também batem a Intel em processamento bruto. Então esse que é o melhor processador do mundo, o mais rápido e o mais eficaz, ele também vai dar suporte para as novas gerações, né, que a 10ª geração da AMD virá a M5. Eles são processadores que vêm com muitas mudanças em relação às tecnologias anteriores e dão muitos recursos para quem trabalha com inteligência artificial. Vale muito a pena para você que está querendo montar uma máquina dessa. Então, para finalizar, esse tipo de computador é para quem quer o máximo de desempenho sem pensar em custo. Engenheiros, desenvolvedores de inteligência artificial, criadores 3D e até empresas que usam PC para simulações e renderização intensiva vão fazer máximo proveito dessa configuração. Essa é a prova viva até onde o hardware atual consegue chegar. Esse computador é feito para cinema, para TV, para renderização em tempo real, para simulações, streaming e tudo mais. Uma máquina como essa custa na média aí 30 mil reais, até mais, dependendo do que você for colocar. Aqui conosco nós temos pronta entrega da maior parte dessas peças e nós temos também esse serviço que eu mencionei para vocês, que é você logar numa máquina dessas e fazer as simulações dos seus projetos. O coração dessa máquina é o novo Ryzen 9 9950X3D, com 16 núcleos, 32 threads e a tecnologia 3D V-Cache da AMD. Isso garante um cache de L3 gigantesco, ideal para cargas intensas, com alto volume de chamadas e acesso simultâneo à memória. Em aplicações como TensorFlow, esse processador brilha em processos paralelos e multithread, reduzindo latências e acelerando compilações de grafos computacionais. E para acompanhar esse CPU monstruoso, escolhemos nada menos que a RTX 5090, a placa de vídeo mais poderosa da linha atual. Com mais de 18 mil núcleos CUDA, centenas de núcleos Tensor de última geração e suporte nativo às bibliotecas mais recentes como CUDA 12, cuDN, TensorRT, PyTorch, JAX ou NXX Runtime, essa GPU é simplesmente perfeita para quem vai fazer treinamento acelerado de redes neurais, fine tuning de LLMs, geração de embeddings em lote, processamento de imagens, áudio e vídeo com IA e inferência em tempo real local. O grande diferencial da RTX 5090 é que ela não apenas acelera o treino, mas também reduz drasticamente o tempo de debugging. A validação e o deploy local de modelos complexos acaba sendo muito mais fluida. Ela permite treinar modelos em poucas horas, o que normalmente exigiriam dias em placas comuns. A RAM também foi pensada para eliminar gargalos. São 128 GB DDR5 rodando a 6.000 MHz, garantindo não apenas espaço, mas também largura de banda para operações de matriz, criação de batches. Para o armazenamento, combinamos um SSD NVMe geração 4 de 4 TB como disco principal, com leitura e gravação acima de 7.000 MB por segundo, que é ideal para projetos, bases de dados, containers, checkpoints de modelo e também ambientes virtuais. É opcional colocar um HD de 10 TB, nessa situação nós colocamos, mas ele aqui serve apenas para backups e datasets mais brutos. A placa-mãe é um modelo topo de linha com suporte à memória ECC, Wi-Fi 6E, rede 2.5 GB por segundo e suporte nativo às bibliotecas de inteligência artificial em hardware e excelente controle de energia. Tudo isso foi montado em um gabinete de alto fluxo com ventoinhas silenciosas, fonte 80 Plus Platinum e resfriamento pensado para longas sessões de uso intensivo.
Na prática, essa é uma máquina ideal para quem trabalha com TensorFlow, Keras, PyTorch, JupyterLab, VS Code, Docker, NLP com Hugging Face, frameworks para visão computacional como OpenCV e YOLO V8 e bibliotecas de modelagem como Scikit-learn, XGBoot e LightGMB. Essa é uma estação de trabalho pensada para produtividade local, onde você tem controle total da execução, economiza com cloud e consegue acelerar sua pesquisa ou seu produto com performance de data center dentro do seu estúdio ou laboratório. Se você está buscando algo nesse nível ou precisa de uma solução específica para inteligência artificial, treinamentos offline, experimentos estatísticos, entre em contato com a Elite Computadores. Nós vamos desenhar o projeto ideal para a sua realidade, com suporte real, montagem técnica e entrega com segurança. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, comenta aqui embaixo se eu te ajudei com as informações desse vídeo.